Bom, gente, então vamos fazer mais um vídeo falando sobre o imposto de renda e hoje eu vou trazer o meu contador para falar. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 4 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então muita gente me perguntou, né, quem é o meu contador, qual profissional que eu contratei, e hoje eu vou trazer ele para falar sobre imposto de renda, né? Uma pessoa que atua na área, é uma pessoa que realmente entende do assunto e nada melhor do que ele para falar sobre o imposto de renda. Então vou trazer vários cenários, talvez um dos cenários se enquadre ao seu, para poder fazer você entender qual caminho você deve tomar. Vou deixar o contato dele, ele vai prestar o serviço para vocês, vou trazer algo bacana, mas para isso vocês têm que acompanhar até o final do vídeo para poder entender quais são os cenários. É um vídeo um pouco longo, mas eu acho que vale a pena assistir, vai agregar muito para o seu conhecimento, vai te dar uma visão melhor, vai te direcionar o caminho que você deve tomar. Então, já para começar, tome a primeira ação do dia. Já deixa o seu like no vídeo e se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Bom, gente, então, muitas pessoas me perguntaram sobre quem é o meu contador, né? Então, hoje eu estou aqui com o Peterson. Obrigado por estar gravando esse vídeo comigo, para poder esclarecer um pouco aí os assuntos relacionados a imposto de renda. Então, para começar, eu queria falar para vocês, a gente sabe que a gente vive num país onde tem muita cobrança de imposto, né? Todo mundo fala isso. Aí você sai do CLT por algum motivo e vai trabalhar como motorista de aplicativo, começa a gerar renda, né? Receita, e alguns pagam carnê-leão, outros abriram um MEI. Muitas pessoas nenhum nem outro não faz, né? Será que vocês não pararam para pensar que tem alguma coisa de errado? Porque o imposto, você está gerando receita, teoricamente você tem que pagar imposto sobre isso que você gera. Então eu trouxe alguns cenários aqui pro Peterson esclarecer um pouco, né? Ele vai falar um pouco do trabalho dele também. Esse cenário que eu trago aqui, com certeza muitos de vocês podem estar em algum desses cenários. Então é isso que a gente quer esclarecer para vocês. Então, o que acontece? Falando de mim, eu comecei a gerar receita no primeiro ano, não paguei carnê-leão, não paguei nada, e paguei muita multa, e provavelmente eu paguei mais do que deveria porque eu fiz por conta. Aí a gente, tipo assim, acho que a receita tem 5 anos pra te pegar se tiver alguma coisa de errado, né? Exato. Então, não se passaram 5 anos, eu acho que não vai dar nada porque eu paguei mais, né? Então, acho que não vai dar nada, mas a gente não sabe, né? Então, ó, eu vou trazer um cenário aqui, o seguinte, vocês abriram um MEI, no meio do ano, paguei todas as parcelas. E o antes disso, como é que fica? Porque foi gerado receita e as pessoas deixam isso, às vezes, para trás. Exato. Se você iniciou a sua trajetória como microempreendedor individual no meio do ano, tudo o que aconteceu antes disso, você era um motorista autônomo. E se você é um prestador de serviços autônomos, você está enquadrado nas regras do autônomo. Ou seja, teria que ser feita a apuração do carnê-leão, feito o recolhimento do imposto de renda metido na fonte todos os meses e declarar esse período que você teve como autônomo como recebimento de pessoa física no seu imposto de renda do ano seguinte. A partir daí, no momento que você se inscreve como MEI, você vai começar a fazer a apuração conforme condiz as regras do microempreendedor individual. E se não fez, aí como é que faz tudo no ajuste agora ou dá para fazer o carnê-leão retroativo? O que a legislação fala, Luiz? Que o ideal é que você faça de forma retroativa as apurações do carnê-leão, pague os juros de cada uma das datas. Por exemplo, a receita que o contribuinte auferiu em janeiro, ele tem até o final de fevereiro para ele fazer o recolhimento do carnê-leão. Isso. Ele fez a apuração? Não fez. Ele se deu conta disso agora. Então, ele vai ter que fazer o cálculo de janeiro de 2022, pagar a multa por não ter pago o DARF em fevereiro de 2022 e pagar juros de fevereiro de 2022 até aqui. Agora. Essa é a orientação que a Receita dá para que você consiga regularizar a situação de quem foi autônomo e não apurou o carnê-leão mês a mês. Mês a mês. Até o momento em que ele se inscreve como MEI. Então tem que pagar, gente, não tem jeito, não tem pra onde fugir. E a regra, como autônomo, é dos 1904 por mês, não é isso? Vamos lá, se você me permite, eu vou dar uma breve explicação para o pessoal, como é que funciona especificamente aqui a legislação para autônomos no Brasil, tá? Peterson, vamos lá, eu sou microempreendedor individual, eu sou MEI, motorista de aplicativo. Como é que funciona para mim? Porque eu alugo o carro, eu pago o combustível e eu pago as tarifas do aplicativo.
Tá, vamos lá. O seu faturamento vai ser o que você recebe já líquido no aplicativo. Esse vai ser o seu faturamento. Esse vai ser o valor da sua prestação de serviço. O que a legislação fala? Que para o prestador autônomo, no mínimo, 60% dos seus rendimentos, ele precisam ser tributados. Mas isso é no caso do motorista de aplicativo, porque tem uma tabelinha. Isso no geral. Ah, entendi. No geral. Por quê? Vamos supor aqui o caso de uma pessoa que ela tem aluguel no carro e o combustível. Ó, eu faço aí, por mês de aplicativo, 10 mil reais. Certo. Só que eu pago 3 mil de aluguel de carro e 3 mil de combustível para rodar o mês todo. Então eu tenho uma despesa de 6 mil. Certo. A minha apuração no carnê-leão vai ser de quanto? 4 mil? Não. Porque a Receita determina que pelo menos 60% do seu faturamento tem que ser tributado, mesmo que as suas despesas sejam maiores que isso. Entendi. Então, o mínimo que a pessoa física vai ter que pagar de imposto de renda neste caso seria o valor calculado sobre uma base de cálculo de 6 mil reais. Mesmo que as suas despesas sejam maiores que isso. Ah, entendi. Então, se você... Tá bem fácil agora. Se você ganha 10 mil reais, não é MEI, e vai apurar o seu imposto como pessoa física, você ganha 10 mil, 6 mil, você tem que declarar... No mínimo. No mínimo. Então, e se eu tenho uma despesa menor do que isso, Peterson? A Receita permite que você se utilize da regra, mas a regra ela é limitadora. Se você tem uma despesa menor que isso, uma despesa comprovada menor que isso, e colocar lá que você teve 40% da sua receita de despesas na hora de fazer o seu imposto de renda, a Receita pode te convidar a demonstrar com documentos fiscais todos estes custos. Por exemplo, você vai falar que você deve de 10 mil, 4 mil reais de despesa, você não tem aluguel de carro e você gasta 2 mil de combustível. Como é que você comprova para a Receita se você só tem notinha de 2 mil? Nesse caso, você vai ter que apurar sobre 8 mil reais. Entendi. E não sobre os 6 mil. A regra ela é limitadora e não tem como objetivo beneficiar o contribuinte, e sim limitar os seus gastos, o que você vai lançar como despesa dedutível para obter o valor da base de cálculo do seu imposto. Mas também se você jogar uns 40%, porque o importante é você pagar, né? Se você jogar os 40%, você pode, como todo contribuinte, ser convidado pela Receita Federal a demonstrar aonde estão esses 40%. Entendi. Pera só, como é que eu apuro esses valores? O carnê-leão. Então, o carnê-leão vai ter os lançamentos. Não faz muito sentido um carnê-leão onde você pega e coloca assim, dia 1º de janeiro, 4 mil reais de gasolina. Ou no dia 30 de janeiro, 4 mil. São eventos diários. Eventos diários. Ou vamos falar do combustível. A cada 2 dias, pelo menos. Então, esses eventos têm que ser lançados conforme eles ocorreram. Ah, não, pessoal, eu faço o abastecimento num posto e ele faz o faturamento para mim mensal. Então, ele vai ter que te dar um documento fiscal. Nesse documento fiscal, vão estar descritos todos os dias em que você abasteceu. Entendi. Perfeito, perfeito. É difícil, mas não é tanto, né? Quando a gente começa a entender a mecânica, né? Exato. Acaba ficando mais fácil. Um outro detalhe também, entrando aqui no assunto da Uber, fala que alguns parceiros, ou vários, eu já escutei vários parceiros falando, a Uber não declara imposto de renda. A Uber não é uma fonte pagadora, vamos dizer assim, porque ela não declara imposto de renda, fala que ela não lança. Pagou pro Luiz lá, tá no CPF dele, foi pago, sei lá, 10 mil reais. Vamos lá. A atividade de motorista de aplicativo, ela não é uma atividade regulamentada a nível federal. Muitos municípios estão regulamentando isso e já tem alguma cobrança da Uber. O problema não é o que a Uber se enquadra como uma fonte pagadora ou não. O nosso maior problema no Brasil hoje é que o motorista de aplicativo, ele come, ele bebe, sobra um dinheirinho, ele investe, ele troca de carro, ele compra casa, ele aumenta seu patrimônio. Se a Uber não é uma fonte pagadora que especificamente vai declarar direto para o governo a sua atividade, você fica como informal. Isso é o que todo mundo pensa. Só que boa parte dos recursos da Uber, eles transicionam pela sua conta corrente, não é isso? Exatamente. Eles passam pela conta do motorista. E quando o valor ele é movimentado por uma conta corrente, automaticamente a Receita fica sabendo. Só para o pessoal ter uma ideia, os bancos estão enviando em lotes para a Receita Federal toda a movimentação das pessoas físicas e jurídicas do ano 2022. Então, por exemplo, se você teve uma movimentação, que não é difícil hoje, acima de 2 mil reais, vamos trazer o limite de 1903, mas acima de 2 mil reais, a Receita já sabe que você é um potencial prestador de serviços, porque ela tem na base de dados dela que você não é um CLT. Então ela tem lá que você é uma pessoa que é autônomo ou que é um prestador de serviços não regulamentado, que está oferindo renda, que está oferindo receita e não está pagando nada. Exatamente. E não está sendo contribuinte do imposto de renda. Com essa informação em mãos, ela pode a qualquer momento requerer essa cobrança. Mas a Uber não é uma fonte pagadora. Ela pode não ser uma fonte pagadora regulamentada para o imposto de renda, mas ela é uma parceira de uma prestação de serviços. Ela capta a prestação de serviços, ela terceiriza para você que é um autônomo, que faz como você quiser. Existem algumas regras, mas a Uber denomina como autônomo por quê? Porque você não tem horário para entrar, você não tem horário para sair. Isso automaticamente te transforma num prestador de serviços autônomos. Agora, a decisão que o pessoal tem que fazer é:
eu seria um prestador de serviços autônomos, pessoa física ou pessoa jurídica. A Uber realmente não é uma contratante. Entendi. Ela não tem um contrato com vocês, onde ela vai ser a fonte pagadora. Ela é um parceiro. Aí aqui vale até abrir um parênteses, porque existe muita... Talvez o Peterson não entenda porque ele não está nesse mundo do aplicativo, ele já pega todas as empresas em geral, né? Mas existe, porque ele comentou aqui que a Uber não é uma contratante. Até aí, pela lei atual, sim, ela não é uma contratante, mas eu sei que muitos parceiros vão falar, mas existe um vínculo empregatício porque a Uber exige isso, existe aquilo, mas aí, gente, aí é um assunto para outro vídeo e aí a gente não vai entrar nesses detalhes hoje. Mas a questão é, tá entrando dinheiro na sua conta. Não importa se é da Uber, se é do Peterson, se é de alguém, tá entrando dinheiro na minha conta. Ou seja, a Receita sabe que eu estou movimentando, eu tô ganhando dinheiro. Então, não importa se é Uber, se é 99, em drive, o que seja, você está recebendo dinheiro. Então, automaticamente a Receita vai saber que você está gerando receita. Quanto à configuração de vínculo empregatício, nós trabalhamos com o que nós temos de legislação aprovada em vigor hoje. E o que nós temos em vigor hoje é que os motoristas aplicativos não são empregados CLT. Por isso nós tratamos todos vocês como prestadores de serviço autônomos. Então, cuidado, gente. A Uber não declara, você não vai declarar. Vai dar problema uma hora, não é isso? Exato. Pode dar? Não, vai dar, né? Vai dar. Você tá recebendo. Só a gente não sabe quando. Exatamente. Algumas pessoas também, isso se cabe muito para quem trabalha, por exemplo, como vigilante, por exemplo. Então, tem muitos vigilantes que trabalham em condomínio, uma empresa de vigilância, e aí faz vigilância, aliás, e aí faz renda extra como aplicativo. Ele já, da empresa dele, ele já recebe, já é declarado, porque a empresa tem que cumprir com a obrigação dela. Mas e quanto ao que ele recebe? O que ele faz? E ele pode abrir um MEI também, sendo CLT ou não? Vamos lá, vamos por parte. Primeira coisa, eu sou CLT e faço Uber, não tenho formalização nenhuma como microempreendedor individual, não sou MEI, sou motorista aplicativo pessoa física. Como que eu faço a minha declaração de imposto de renda? Normalmente, como uma pessoa que não é CLT. São duas fontes de renda separadas, não vou nem falar em fonte pagadora. A fonte de renda que é o trabalho CLT dele e a fonte de renda dele como prestador de serviços. O que compete a ele como CLT, a empresa vai fornecer um documento para ele, né, um informe de rendimento de tudo que ele oferiu de receita pelo trabalho dele naquela empresa, ele vai lançar normalmente no imposto de renda dele. Agora, tudo que ele oferir como motorista aplicativo pessoa física, ele vai apurar o carnê-leão mensalmente, identificar o valor que ele tem que fazer recolhimento ou não dos meses e no ajuste lançar os valores que ele oferiu como pessoa física, motorista autônomo. Peterson, posso ser CLT e ter um MEI? Sim, pode. Quais são os prejuízos para uma pessoa física que é CLT abrir um MEI hoje? Na minha visão, o único prejuízo que você terá será numa eventual demissão. Por quê? Porque se você for demitido da sua empresa hoje, somente como pessoa física, você faz direito ao seguro-desemprego. Agora, se você está inscrito como microempreendedor individual, o governo vai entender que você tem uma outra fonte de renda, que de fato tem. E quem é motorista aplicativo, quem é MEI, não é desempregado. Então não faz jus ao direito do seguro-desemprego. Essa seria, na minha visão, o único prejuízo que quem é CLT teria se abrir um MEI. Entendi. Das outras formas eu só vejo benefício. Por quê? Porque para apuração agora dos lucros dele como MEI, o impacto na declaração de imposto de renda dele vai ser menor. Entendi. Porque ele vai pagar aquela guia, ao invés de pagar o carnê-leão, ter as porcentagens que ele tem que... Tipo, ele vai declarar e vai se basear tem as porcentagens, não tem? Tem. Que você tem que pagar. Então você vai pagar bem menos sendo MEI. Exato. Mas aí em contrapartida tem aquela questão da demissão. Você perde o direito do desemprego. Os direitos, entendi. Vamos lá, tem mais coisa aqui. No caso de um aposentado é a mesma coisa. Eu recebo a aposentadoria e trabalho como renda extra, posso abrir MEI, não posso? Vamos falar de aposentado, tá? O primeiro ponto que você tem que observar é qual foi o motivo da sua aposentadoria. Peterson, eu me aposentei por tempo de contribuição, né? Só fala que é o tempo de trabalho. Os meios pelos quais eu me aposentei foram normais. Você pode tanto ser motorista aplicativo, pessoa física, declarar isso no seu imposto de renda sem problema, como ser MEI, abrir um MEI e continuar com sua aposentadoria sem nenhum prejuízo. Onde que está o grande ponto da aposentadoria? As pessoas que se aposentaram por invalidez. Inválido não tem como trabalhar. Você não pode trabalhar. Se você não pode trabalhar, você não pode nem estar cadastrado como motorista aplicativo, porque você já está correndo o risco de perder sua aposentadoria. Entendi. A pessoa que é aposentada por invalidez, ela corre o risco de ser desaposentada. Por invalidez. Porque assim, o que gerou para ela a aposentadoria foi a incapacidade dela de trabalhar. Se ela volta à capacidade de trabalhar para fazer uma outra atividade, quer dizer que ela não necessita mais daquele auxílio do governo. Por isso, ela perde o benefício previdenciário para voltar a ser uma pessoa ativa. Mas não tem aquela questão, por exemplo, o cara, ele... Não sei se existe alguma classificação, não. O cara não é totalmente inválido. Por exemplo, ele tem a perna amputada,
né? É um exemplo, tá, gente? Só para trazer aqui um exemplo. Tem a perna amputada, mas ele tem um carro adaptado para ele dirigir, por exemplo. Aí, acho que ele recebe também do governo essa ajuda, mas ele dirige normal. E o aplicativo é dirigir, de fato, né? Sim. E Aí o que o Peterson traz para vocês? Cada caso é um caso. aí são casos. E para todos os casos existe um risco. Por muitas das vezes, a informação chega para eles cessam o seu benefício, porque assim, a pessoa que porventura perdeu uma perna e foi aposentada por invalidez, ele não é totalmente inválido, ele é parcialmente inválido. Isso. Quando a pessoa se apresenta apta para outro trabalho, vamos supor que ela trabalha numa empresa multinacional com 300 funcionários. E nessa empresa ele sofreu um acidente, ele trabalhava na função de encarregado de produção, auxiliar de produção, e ele precisava estar se locomovendo em pé, trabalhando para poder exercer sua atividade. Quando ele perde a perna, ele perdeu a capacidade dele de trabalhar naquela função. Se ele se mostra para a Receita, para a Previdência, apto a dirigir, a exercer uma atividade como motorista, a Previdência pode entender que ele pode voltar, retornar para a empresa que ele trabalhava e exercer a função de motorista lá dentro. Entendi. Aí vai cair numa briga judicial, ele vai ter que contratar um advogado, o INSS vai ter o seu corpo de advogados e judicialmente isso vai ser decidido. A gente tenta trazer como uma regra geral, se você é aposentado por tempo de contribuição, não teve nenhum problema com a sua saúde, vai fundo, não tem problema nenhum. Agora, se você se aposentou por algum problema de saúde ou até mesmo é afastado por motivo de doença, não é recomendável porque você vai perder o seu benefício. E se você faz isso, tipo, aí não informa nada da Receita, mas a Receita sabe que você está entrando dinheiro no seu bolso. Ela vai entender que alguma coisa você está fazendo. Vai. Em algum momento você será convidado a explicar o porquê desses sentimentos. Você está recebendo auxílio, porque já é um auxílio para sua doença, né? Tipo, você já está recebendo auxílio porque, justamente pela incapacidade de poder ganhar um dinheiro. Então, em regra geral, é isso. Então, beleza. Então, vamos ver, tem mais? Beleza. Então, aí tem uma outra questão, e isso é muita gente passa por isso, gente. Você abriu o MEI, estoura o valor. E você continua pagando no ano seguinte o MEI achando que está tudo certo. O que acontece antes e depois? Porque você já estourou, mas só que você acha que está certo, continua pagando. Vamos lá para 3 cenários diferentes, tá? O primeiro cenário é, Peterson, abriu o MEI ou em janeiro de 2022 ou em anos anteriores. Qual é o limite que eu tenho para faturamento como MEI? R$81 mil no ano, tá? Então, o que a legislação fala para nós? Se você ultrapassou o limite do MEI até 20%, você pode ser desenquadrado para o próximo ano. Então, por exemplo, Peterson, em vez de 81 mil, eu faturei 90. Ainda está dentro do limite de 20%, de até 20% da superação do seu limite, certo? Se você, de repente, faturou 98, 99 mil, você está acima de 20%. Quando você está acima de 20%, nós chamamos de desenquadramento retroativo. O que a Receita faz? Ela te exclui da condição de microempreendedor individual em janeiro do ano em que você estourou. Então, vamos supor que lá em novembro você atingiu 98 mil. A Receita vai te excluir do MEI a partir de janeiro de 2022. Então você vai ter que apurar todos os seus impostos como uma empresa normal, do Simples Nacional, de janeiro até dezembro com juros e multa. Estourei em novembro. Porque você não avisou. Não avisou. Não mudou. De janeiro até outubro você vai recolher os impostos como uma microempresa com juros e com multa. Outro cenário é, se eu fiz isso até o limite de 20%, no ano seguinte, em janeiro, você começa a atuar como uma empresa comum. Para a pessoa que ultrapassou o limite dentro do teto máximo de 20%. No ano de 2022, a partir de agora, de janeiro de 2023, ele é considerado como uma empresa, começa a pagar os seus impostos como uma empresa e paga uma diferença sobre o excedente do seu limite permitido como MEI e aquilo que ele ultrapassou. Tá? Esses são 2 cenários. Qual que é o terceiro cenário, que é o mais perigoso? Abrir o MEI em setembro de 2022. Qual é o limite para essa pessoa? Seria o proporcional de setembro, outubro, novembro, dezembro de 81 mil. 81 mil. Então vamos lá, vamos fazer aqui para vocês entenderem. 81 mil divide por 12 vezes setembro, outubro, novembro, dezembro. 4, né? 4 meses. Ou seja, 27 mil 27 você pode mil. faturar. Essa pessoa, ela não pode faturar mais de 27 mil. Ela faturou nesses 4 meses mais de 27 mil, automaticamente ela está acima do limite. E se ela faturar, vamos lá, 32%, ou 33 mil, 34 mil reais, ela está acima de 20%. E ela se enquadra na mesma situação. E então, aí paga o ano todo também? No momento da inscrição dela. Ah, no momento da inscrição. Então, vamos entender o seguinte, se você abrir um MEI e percebeu que está indo melhor do que você imaginava, acima de de R$6.750 por mês, o ideal é que você procure uma contabilidade para se adaptar, para se ajustar, porque nós temos meios legais de fazer com que você faça a conversão do seu MEI numa microempresa para que você pague a partir do momento que foi feita a conversão. E não esperar você estourar acima dos 20% para tentar fazer alguma coisa. E não dá pra ficar controlando o ganho, né? Tem que, se tá ganhando mais do que o esperado, é melhor. Então já se enquadra, sinal que você tá crescendo. Acho que isso é bom. Não pode ter medo de crescer, né? Então, e aí vai...
Eu falo pro pessoal, eu pago 6%, é 6% que eu pago, né? Eu pago 6%. Então já dou aquele exemplo clássico. Você faturou 10 mil, você paga R$ 600 mais um honorário do contador. É muito? É muito porque você vende de uma guia lá de 60 e poucos reais para 600. Então você acha muito. Mas existe essa discrepância, né, que a gente estava conversando. Por isso, desse susto de primeiro momento. Mas é sinal que você está crescendo. Então acho que isso, eu pelo menos olho isso como bom. Exato. E eu já procurei ele, acho que foi em outubro ou setembro, porque eu já via que ia estourar, porque eu já estava no limite. E vocês sabem, outubro, novembro, dezembro são os melhores meses para você faturar. E eu não ia tirar o pé, eu ia querer ganhar mais. Então eu já sabia que ia estourar. Aí eu já desenquadrei, né? Já procurei ele, já desenquadrei antes, para a partir daquele momento começar a pagar como ME, como Simples Nacional. Exato. Qual é o grande problema? Tem muita pessoa que está pensando o seguinte agora, Luiz. Estou faturando mais do que o limite do mês, tem muito tempo e nunca deu nada. É isso que eu ia perguntar para você. Já são 3 anos, já tô... Tô vários anos assim, nunca aconteceu nada. Eu vou continuar assim. Pessoal, muito cuidado, porque as coisas vêm mudando no nosso país. O Brasil é o país com a maior capacidade de fiscalização tributária do mundo. Isso nós somos bons. Cobrar o imposto. Entendam que o seu banco, seja ele qual for, banco digital, os bancos convencionais, ele está todo ano agora enviando para a Receita a sua movimentação bancária. Então, por exemplo, eu sou motorista aplicativo, estou faturando R$ 10 mil por mês aqui, estou movimentando tudo isso pela minha conta e continuo como MEI e não fui intimado para nada. Começar a chegar a cartinha da Receita na sua casa pedindo para você regularizar a sua situação. Nós temos um cliente aqui que foi intimado a regularizar a situação. Porque a movimentação bancária das contas no CPF e no CNPJ que ele tinha de MEI eram incompatíveis com a renda de um microempreendedor individual. Então a movimentação que ele tinha lá estava muito acima do limite. Ele nos procurou, nós estamos ajudando ele a resolver essa situação. O ideal é fazer isso antes da intimação. Entendi. Porque o que acontece? Quando a Receita vai visualizar, ela vê quem já regularizou, quem está regularizando e quem não está fazendo nada. Quem que ela vai fiscalizar primeiro? Quem não está fazendo nada. Quem não está fazendo nada. E provavelmente, talvez seja até por isso que o governo está abordando tanto essa questão da regularização do motorista de aplicativo. Porque ele sabe que existem muitos motoristas que trabalham, mesmo a Uber não enviando isso para a Receita, mas ela sabe que tem um grande potencial ali, porque o governo quer arrecadar, que é a parte dele. Então, eu sei, vocês sabem que hoje é muito fácil chegar nesse valor de R$ 6.750 por mês, um motorista de aplicativo, ou pelo menos está dentro de um MEI. Então, quem trabalha em cidade pequena, por exemplo, e fatura até 6.750, está no MEI, paga a sua guia, está tudo certo, faz lá a declaração depois no outro ano, tá tudo certo. Mas e quem mora em cidades grandes, como São Paulo, Belo Horizonte, todas as capitais, tem potencial de facilmente, quem trabalha em tempo integral, ultrapassar R$ 6.750. Então, gente, vocês têm a visão de quanto vocês ganham por mês, até porque na Uber também informa lá no fechamento mensal quanto que você ganha. Então, se você faz mais de R$ 6.750 por mês, não dá pra ser MEI. E eu sei que tem muita gente que é MEI, porque falaram que era pra abrir MEI e acham que tá tudo certo, e não tá, né? Porque se fatura mais de R$ 6.750 por mês, automaticamente você tem que se desenquadrar por você mesmo, procurar um contador e fazer essa regularização, porque senão a conta vai chegar. Né? Então agora, gente, o Peterson vai falar um pouquinho do trabalho deles, eu até pedi para eles dar uma atenção, né, mais para quem me procura. Por quê? Porque eu quero deixar o contato deles para que vocês entrem em contato com ele, até porque não precisa ser de Mogi, né? Ele é de Mogi, eu sou de Mogi. Não, pode ser de qualquer cidade, porque hoje o mundo é digital, né? Para isso existe o WhatsApp, enfim, né? Então ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, que a gente pode ajudar vocês para poder regularizar essa situação. Muita gente está me procurando, né? É por isso que eu procurei ele também, para a gente poder dar essa atenção para vocês aí. Vamos lá, pessoal. Nós costumamos instruir os nossos clientes aqui no escritório que a preocupação deles tem que ser sempre em gerar riqueza, em gerar receita, ganhar dinheiro. A parte burocrática deixa como profissional que estudou para isso. Primeiro ponto, vocês podem estar cometendo erros que vão ser prejudiciais para vocês financeiramente no futuro. Segundo ponto, você teria que estudar, perder tempo, quebrar a cabeça, ficar procurando na internet. E eu acho que o seu tempo vale muito mais do que o dinheiro que você dispensaria contratando um profissional. Terceiro ponto, e muito importante, o profissional contábil ele tem toda a expertise, a experiência para poder, dentro da legislação, sem que você tenha problemas com a receita no futuro, te proporcionar a melhor situação possível de pagamento de imposto. Eu creio que todos nós temos que cumprir as nossas obrigações, pagar as nossas despesas, pagar os nossos impostos. Porém, nós da contabilidade temos a expertise para te indicar o melhor caminho e mais barato tributariamente possível dentro da legislação. Então, se você está precisando regularizar a sua situação como MEI, Peterson, estou com MEI acima do limite, eu acho que o ideal para mim seria mesmo partir para uma microempresa. Nós estamos à sua disposição para te ajudar. Peterson, estou todo cheio de dúvidas sobre o meu imposto de renda. Queria contratar a contabilidade para estar fazendo o meu imposto de renda. Você pode nos acionar, nós vamos te ajudar com essa prestação de serviços pontual, que seria fazer o seu imposto de renda, fazer a sua declaração anual do MEI, para que você fique tranquilo com relação a isso. Peterson, eu sou pessoa física e entendi que para mim a melhor opção é abrir um MEI ou abrir uma empresa. Nós também estaremos à sua disposição para poder te ajudar, para poder te auxiliar nessa fase de transição
da sua vida profissional. Aí vocês verificam como é que o Luiz vai fazer para você entrar em contato, provavelmente ele vai deixar um link. Vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo, né, para vocês entrarem direto em contato com a contabilidade. Então, quem ele falou aqui, de repente vocês não precisam nem abrir o MEI, já vai direto para a empresa, porque o faturamento que você tem já está acima do MEI, então não precisa ir para o MEI, não precisa, pode ir direto, não é? Deve direto. Deve ir direto, porque se você faturar mais, para que abrir o MEI? Né? Exato. E os benefícios do microempresa são os mesmos, não é? Ou é mais até? Eles são maiores. É porque você é maior. Você é melhor. Por exemplo, quando você vai num banco e fala, eu quero abrir uma conta de MEI, o seu acesso a crédito ele é muito limitado. Do MEI, né? Do MEI. Agora, quando você é um microempresário, eles te olham de uma outra forma. Quando você vai fazer uma compra e precisa faturar aquela compra, a pessoa pensa o seguinte, pô, o MEI o cara abre na casa dele. Verdade. Ele tem, assim, é muito mais acessível para qualquer pessoa. Agora, abrir uma empresa, um empreendimento é para quem realmente quer fazer uma coisa séria. Foi uma coisa maior, né? Maior. Aquilo que eu sempre falo, você não é obrigado a concordar com as leis, né? Você é obrigado a cumprir, porque senão você é fora da lei. Então, beleza, vou deixar o contato com eles, né? Você faz a abertura até do MEI, né? Do MEI, você faz a abertura de microempresa, quem quer fazer imposto de renda, outra coisa, gente, imposto de renda. Eu no primeiro ano apanhei muito, fiquei assistindo muito vídeo, do jeito que eu assisti muito vídeo, procurei e estudei, nossa, assim, não digo que foi perder tempo, mas eu poderia ter utilizado esse tempo para poder gerar mais riqueza do que ficar tentando fazer algo que existe profissional capacitado para isso. Você vai ficar mais tranquilo, porque é um profissional que está fazendo, ele está colocando o nome dele lá, então pode ter certeza, gente. É muito mais barato você contratar um profissional do que você ficar quebrando a cabeça para fazer. Inclusive, eu conversei aqui, dei uma choradinha, né, de preste, eu sempre choro para tudo, né, é normal. Eu falei para ele dar um desconto para vocês que virem do canal, para o serviço que ele presta, né? Abertura de empresa, declaração de imposto de renda, tanto declaração do MEI como declaração de imposto de renda, todos os serviços que uma contabilidade vai prestar, né? Vocês podem entrar em contato com o link aí na descrição e ele vai dar 10% de desconto para quem vir aqui do canal. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado, Peterson. Bom, gente, então esse foi o bate-papo de hoje com o meu contador, Peterson. É ele que cuida de toda a contabilidade da minha empresa, ele que faz a declaração de imposto de renda para mim também. Hoje eu trabalho para o meu crescimento, para gerar riqueza, assim como ele falou. Eu quero crescer, quero ganhar mais. Então, eu não vou fazer esse trabalho, até porque não posso. Quem é microempresa precisa de um contador. Se você é MEI ou pessoa física, aí você pode fazer a sua própria declaração, seu imposto de renda, enfim, não precisa de um contador. Mas se você é uma microempresa, você precisa de um contador. E se você é um MEI ou pessoa física e precisa colocar em dia o seu imposto de renda, o seu MEI, você ultrapassou, estourou, procura, entra aí no link da descrição, procura o meu contador, né? Muitas pessoas me pediram o contato dele, vou deixar aí o contato dele. Ele vai com certeza trazer a melhor solução para você, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, para que você esteja regular, para que você fique em dia. Com certeza ele vai trazer a melhor solução. E não se esqueça que você vai ter aí os 10% de desconto falando que veio pelo canal Uber do Japa, tá bom? Então, é o que eu posso fazer para ajudar. Espero que esse vídeo tenha esclarecido, ajudado vocês. Então já aproveita, deixa aquele like, porque ajuda bastante no crescimento do meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa sempre com segurança, com saúde, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fique com Deus, excelentes viagens a todos e até o próximo vídeo.